Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal Cristianismo e Judaísmo Errar, né? Que significa um. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Reconheço que estou atrasado, né? Hoje são 15 de dezembro. 15 de dezembro nós tivemos a lição. Deixa-me ver. Nossa lição essa manhã, dia 15 de dezembro, foi a lição 11. A promessa de provisão. Mas como eu estou atrasado, nós estudamos hoje na Escola Bíblica isso hoje, né? Eu trago aqui nesse canal, eu uso a Escola Bíblica para debate, para falar sobre polêmicas, pensamentos polêmicos dentro do cristianismo e para unir cristãos e judeus. E nós estamos aqui ainda atrasados, considerando a lição do dia 17 de novembro. Olha, quase um mês, né? 4 lições atrasadas aqui. Mas vamos botar em dia, em nome de Jesus, tá bom? Então, a lição que nós estamos estudando é a promessa de um coração novo. Esse assunto que está atrasado, a promessa de um coração novo, né? Esse é o estudo que nós vamos continuar, tá bem? Mas o estudo que foi feito hoje foi esse aqui, a promessa de provisão, tá? Esse foi o estudo de hoje. Não se preocupe não que eu vou fazer vários vídeos que vai chegar. É porque o irmão Jorge tem estado ocupado demais com algumas coisas necessárias e não está podendo fazer vídeos. Mas agora eu vou voltar e vamos fazer, tá bem? Que Deus nos abençoe nesse estudo. Então, prosseguindo nosso estudo, nós vamos falar hoje sobre um coração novo, parágrafo 3, é a continuação. Um coração novo, cadê o assunto? Um coração novo, tá? Está bem aqui, tá? Um coração novo. É bem aqui, ó, tá? Dá para você ver. Um coração novo. Muito bem. Então, vou ler aqui. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias 31 a 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma antiga. Olha bem as palavras aqui. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualística e externa, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim Deus daria um coração novo do seu povo. Por isso o apóstolo Paulo fez referência a essa obra com a palavra espírito em vez de letra, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito Santo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Olha, é assim, eu vejo que muitos irmãos, pastores, que fizeram teologia, respeito à teologia que fizeram, usando, dedicado ao estudo da palavra de Deus teologicamente, né, falando, mas a gente percebe que os comentários estão longe dos fatos, né? É uma leitura muito superficial e diferente da verdade. Por exemplo, ele cita aqui Jeremias 31 a 34, que nós lemos ainda há pouco, nós lemos a profecia de Jeremias 31, 34, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo concerto, ou um concerto novo, com a casa de Israel e com a casa de Judá, com essas duas casas, Israel e Judá, tá? 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão
para os tirar da terra do Egito. Esse é o texto original que está falando aí na sua Bíblia, tá bem? Porquanto eles invalidaram o meu conserto, apesar de eu as ver desposado, diz o Senhor. E Deus tornou-se marido e a nação de Israel se tornou esposa. Casou-se com Deus e ainda assim violaram a sua aliança, né, como uma traição, um adultério, né? É o que Deus está colocando aqui. No versículo 33 de Jeremias, Deus fala: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Né? Olha só onde Deus vai colocar, né, a sua lei. Né? Já falei aqui que ele não é lei, é Torá. Torá significa ensino, o ensino, né? Os 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso tudo é a lei que chama. A lei é tudo isso. Não é só as leis, aquelas leis específicas, mas são leis. Pois é, essa lei, Deus, essa Torá, esse ensino, Deus ele se propõe colocá-lo no coração do povo de Israel, tá bem? Ela é diferente nisso, tá certo? E ele diz assim: escreverei, haverá letras no coração, tá? E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Olha, essa palavra aqui é muito clara. Não está falando de circuncisão. E também eu quero dizer a vocês que quando Deus os tirou do Egito e fez aquela aliança no Monte Sinai, não havia ali imposição de circuncisão. Não há. Então, por exemplo, a gente percebe que os professores teólogos, né, pastores teólogos, eles estão assim ignorando este fato, que no Monte Sinai não houve a imposição da circuncisão como prova da aliança, né? Portanto, está errado, sim, eu digo que está errado, essa colocação da revista, quando ela diz assim, veja bem a palavra aqui, né? Essa nova aliança não será mais conhecida pela marca física, ritualista externa. Não teria. Então, quer dizer, não houve lá no Monte Sinai marca física, ritualística e externa. Tá? A circuncisão ela foi colocada muito antes de nascer Israel. Foi quando só havia mesmo Abraão, ou Avraham, como diz os judeus. Lá foi que Deus estabeleceu a circuncisão antes mesmo de nascer. Então, se você prestar atenção, na aliança feita lá no Monte Sinai, não havia: vou fazer a marca da circuncisão para provar que agora está feita a aliança. A marca escrita foi na pedra. A pedra era a marca, era o testemunho que foi feita uma aliança com Israel ali, tá certo? Não na sua carne. Não houve ritualismo na carne ali, como cita o estudo aqui. Então, por alguma razão, que eu não sei porquê, a revista considera a circuncisão. Sim, é porque ele faz uma referência a Romanos, capítulo 2, que supostamente foi escrito por Paulo, onde Paulo faz essa narrativa, onde faz uma narrativa da circuncisão, da aliança anterior e da nova aliança. Tá tudo errado aqui, tá certo? Por isso que eu desconfio que
esse fragmento dessas palavras de Romanos, capítulo 2, versículo 25 a 29, possa ser que seja assim algo estranho colocado no texto de Romanos, porque o livro de Romanos pode ser sim que foi escrito por Paulo e tem a palavra de Paulo ali, mas fragmentos podem ter sido inseridos ali para tentar assim destruir ou desnegrir o poder da palavra de Deus, que é a Torá, que é o ensino, ou que ele como chama-se a lei. Tentar minimizar, tentar se diminuir e tentar valorizar, né, a história de Jesus e dos apóstolos como sendo superior ao que passou no passado. Então isso aí é uma coisa que não une e não unifica, não fortalece, mas diminui, tá bem? Então, é isso que eu quero dizer para os irmãos, tá bem? Não estou contra Paulo de forma alguma, nem o livro de Romanos também não sou contra, mas fragmentos que a gente tem que olhar bem as palavras, fazer comparação dentro dos fatos da verdade, né? Eu repito, não houve circuncisão imposta no Monte Sinai após a libertação de Israel. Então essa colocação é inadequada. Tá certo? Agora, ele diz aqui também no texto, assim Deus daria um coração novo, né? Assim, ele fala de colocar a lei no coração. A sua Torá, seu ensino, ela vai para dentro do coração da pessoa, conforme a gente viu aqui. Poria a sua lei no interior da casa de Israel, dentro da alma da pessoa. Lá dentro do coração da pessoa seria colocado a Torá, né, a essência espiritual dos 5 livros da Bíblia. Assim daria a Deus um coração novo. Sim, seria novo, será novo, né, ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra como a palavra espírito em vez de letra. E eu comentei aqui para os irmãos que letra é espírito também. A letra grega não é um espírito, vamos dizer assim. Mas as letras hebraicas, as letras bíblicas hebraicas, elas são Espírito Santo puro. Letras espirituais. Elas não são letras comuns, são letras fortes, né? É muito bom aprender as letras, escrever a letra e entender as letras, porque elas são espirituais, tá bem? Tá certo? E conforme a gente soube, e a gente sabe, e a gente entende, que as palavras de Deus, elas estão escritas em letras. E através das letras, alguém lê, e alguém fala, e alguém ouve. O ouvir, a fé vem pelo ouvir, mas alguém tem que falar e alguém tem que ler o que? As letras. Então, letras são santas espirituais, tá bem? Aí o próprio texto de Romanos faz uma analogia de que as letras não são importantes. Isso está errado. Então é uma correção que eu faço aqui para o bom crente, para entender que, veja, eu estou pegando aqui, essa aqui é a Bíblia, do Tradução Novo Mundo, da minha esposa. Essa aqui é a Bíblia judaica, hebraica, né? Eu mostrei para os irmãos, está aqui as letras sagradas, tá bem? Eu estudo tanto esta quanto esta, e eu digo, as letras são santas espirituais, são sagradas. Não pode um livro de Romanos, capítulo 2, diminuir a importância das letras, porque as letras é que dão vida à nossa fé. Elas são Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é Espírito Santo, tá bem? Então tem que afastar esse mau espírito que diminui o poder da palavra de Deus, como está aqui nessa revista. Diminui mesmo. Aí você tira aqui a força do sangue, né? Não é um sangue forte, né? É um sangue enfraquecido, com anemia pura. Quando você diminui a palavra de Deus, você fica com anemia espiritual. Mas quando você, não, está errado, vamos corrigir. O que está na palavra de Deus é sagrado, é espiritual, é letra sagrada. Certo? Muito bem. Eu parece que me alterei aqui, né?
Mas eu estou tentando mostrar aos irmãos esta verdade. Aí ele cita aqui também, pois a lei de Deus estará dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito Santo. Essa regeneração, irmãos, ela é promovida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vem da palavra. A palavra é uma água que liberta, né? No santuário do Senhor, lá os sacerdotes, eles tinham uma bacia com água para lavar as mãos e os pés. As mãos porque vai pegar nas coisas sagradas, os pés porque vai pisar no santuário de Deus. E a água na Bíblia, ela representa a palavra de Deus que nos santifica, viu? Então, sem ela, não somos santificados. Então, quando você pega um texto que diminui a palavra de Deus, repudie cada palavra, cada traço, cada escrita, cada letra tem um valor sagrado, né? Porque antigamente eu via essa expressão, cada letra, né? Mas hoje que eu estudo hebraico também, né? Além do eu estudo hebraico, eu entendo que cada letra tem um valor, uma importância. Não pode ser desprezada, tá certo? Sem ela não vamos entender nada do que é certo, tá bom? Aí diz assim, essa regeneração, ela é um processo gradual pelo estudo contínuo da palavra de Deus e pela fé em tudo que ela diz, tá certo? Aí ocorre a regeneração da pessoa, tá bem? Não é uma coisa assim, mágica, não é mágico não, isso é um processo gradual e lento, né? Como a água que corre da montanha, aquela água corrente, ela vai criando caminho, ela vai abrindo caminho, vai lavando as pedras, né? Então é assim que vai acontecer dentro de você. A palavra de Deus vai lhe transformar, tirando todos os bagulhos que tem de errado dentro do seu coração, da sua cabeça. E por fim, ele cita assim, portanto, de maneira geral, a palavra coração, olha aqui, se refere ao que está no interior do ser humano. Aí eu já disse para você, nos estudos passados, o coração, ela é a parte exterior. Já expliquei isso. O coração não é a parte interior. Agora, preste bem atenção. Dentro do seu coração existem coisas profundas, ocultas, que não pode ser vista, percebida, né? Mas tem partes que pode ser vista, pode ser percebida, né? E a Bíblia fala em Provérbios que há pensamentos, há coisas no coração que é como águas profundas, né? Lá no oceano, 5.000 quilômetros, 5.000 metros de profundidade, né? Tá lá escondido algumas coisas. Tem coisas no seu coração escondido lá. E só quem traz para fora é a palavra de Deus. A gente leu aqui também que a palavra de Deus é como uma espada que vai até a divisão da alma, do coração e da alma, né? Então ela vai lá no profundo, vai buscar o que está certo, o que está errado, guardado, escondido dentro de você, no seu coração. E o seu coração, do ponto de vista humano, é a parte de dentro do homem, né? Mas do ponto de vista de Deus, é a parte externa do homem, o coração. O coração é a parte externa do homem, tá certo? Essa que é a verdade. O que é a parte interna do homem? É a alma. E mais profundo da alma, o espírito. E o mais profundo é Deus. Né? Então, nós que estudamos a Bíblia, nós temos que saber essa diferença. O nosso coração, né? Estudar a palavra de Deus para desenvolver a nossa alma, as luzes da nossa alma, e chegarmos ao nosso espírito. E depois do espírito chega-se a Deus. Né? Então aí já está mais do que profundo, está lá na raiz mesmo, né? Pois bem, vamos continuar o nosso estudo. Pois bem, irmãos, vamos continuar o estudo. Agora vamos passar para o ponto, o coração de quem está em Deus. Olha aqui, ó. O coração de quem está em Deus, né? Tá certo? É bem aqui, tá certo? Um coração inclinado a Deus
Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Eita, meu Deus do céu! Está aqui a palavra maravilhosa, né? Tá certo? Ele fala aqui nesse texto que quando você conhece a Jesus, há uma mudança, há uma transformação. Não há dúvida. Só quem pode falar isso é quem conhece Jesus. É quem vai até Ele e recebe o perdão dos seus pecados, perdão das suas falhas, dos seus erros. Sente a aproximação que vai ter instantaneamente com Deus naquele momento. Certo? E a partir dali vai começar uma nova regeneração, uma entrega total. Eu vi o testemunho excelente de um rapaz muçulmano, que aceitou o Senhor Jesus através de uma oração. Ele fez uma oração quando ele estava cansado lá no Paraguai de matar pessoas. Ele era um criminoso, bandido, né? Matador mesmo, traficante lá no Paraguai. E lá ele, cansado daquela vida de sofrimento, corre para cá, corre para lá para fugir da polícia. E ele ele começou a orar a Deus e lembrou da religião dos pais dele. E ele disse a Deus: Senhor, eu não sei quem é, se tu existe, se tu não existe. Não sei se tu és Jesus, se tu és Javé, se tu és Jeová, não sei quem tu és. Mas se o Senhor me puder me tirar desta vida, me perdoar e me fazer viver uma nova vida, eu me dá um sinal. Foi o que ele falou. Olha essa transformação aqui, né? Passando os dias, um pastor da igreja, geralmente igrejas pobres, pastores que vão a lugares mais perigosos no bairro, são pastores pobres. Pastores ricos não vai em lugares perigosos, né? Pastores pobres mesmo da área vai. E pastor foi até a área onde ele morava, que era perigosíssima. Lá ele foi pregar sobre Deus e ele usou essa expressão que é comum no cristianismo: Jesus te ama e eu também. E esse homem disse para o pastor: vou lhe matar, o senhor está pregando no lugar errado. Ele não gostava de pastor. Mas quando o pastor falou para ele: olha, meu filho, Jesus lhe ama e eu também. Aquela palavra foi lá no coração do bandido, né, do muçulmano, e ele lá lembrou da oração. Aí Deus fez ele lembrar da oração que ele tinha feito. Não sei se o senhor é Javé, se o senhor é Jesus, não sei quem o senhor é. Aí ele lembrou que Deus estava ali dando a resposta. E ele foi até o pastor, pediu desculpas. Ele ia matar mesmo o pastor, pediu desculpas e foi à igreja. E ali aceitou Jesus, né? E hoje ele é um crente em Jesus Cristo. E ele diz mesmo: não tem quem me mude. O que eu senti dentro de mim, a transformação que eu senti espiritual, tão divina, que não há explicação. Você pode chegar aqui e falar de Jesus mal, eu não vou te ouvir, porque eu sei quem é Jesus, né? Pela experiência pessoal que ele teve com Jesus. Muçulmano. E ele tem um ritual desde a infância de conhecer a Deus, muito mais do que nós cristãos temos com nossas crianças. A forma como são educados os muçulmanos de criança para crer em Deus, para servir a Deus, é maior do que a dos cristãos. E hoje ele se converteu. Hoje ele é um muçulmano cristão. Jesus Cristo é tudo para ele. Então, assim, é uma regeneração espiritual inexplicável.
pessoas perigosas mesmo, que eu conheço também, mudam de vida, viram leões, viram mansinhos, viram cordeiros, mansos, 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 né? Amém? Bom, vamos passar mais uma palavra aqui. João 3,3, ele diz assim, João 3,3, na verdade, digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascer de novo faz você ver o reino de Deus. Aí o estudo vem mostrando que a nova aliança, ela faz você ver o reino de Deus. É verdade ou mentira? É verdade. Mas aqui diz que você vai ver o reino de Deus, certo? Você vai ver com seus olhos o reino de Deus. Então essa transformação é no espírito, na alma. E ali você vai ver o reino de Deus. Na sua alma e no seu espírito. Não no seu coração. Seu coração vai sentir. Eu digo mais, o coração ele tem uma virtude muito importante, que ele permite com que você visualize o invisível. Tá certo? Romanos 8, 5, 6. Vamos ver Romanos 8, 5, 6, diz assim. Abra a sua Bíblia. Portanto, está aqui o texto de Romanos 8, 5, 6. Diz assim. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Oh, glória a Deus! Está aqui a palavra abençoada do apóstolo Paulo, né? O livro de Romanos, Paulo falou verdade, né? A carne é o coração, tá bem? A carne é o coração, e no coração tem muitas coisas. Cobiça, inveja, ciúme, desejo, feitiçaria, bruxaria, todos os desejos da carne, sexuais, de drogas, engano, mentiras, está na carne. No espírito não. No espírito vai nascer as coisas mais importantes, o amor, o perdão, a misericórdia, né? Vem do Espírito, é uma água limpa que vem do Espírito. Ela tem que derramar no coração. Mas se a válvula do coração estiver fechada, não passa. Tem que ser aberta. E quem abre é o arrependimento, é a pedido de perdão, pedir desculpas a Deus. Muitos mal a gente faz na vida. Muito mal a gente faz. E a gente tem que se arrepender dos nossos maus, para que Deus nos perdoe e assim abra a porta do nosso coração para receber as coisas do céu, receber o Espírito e a graça divina. Então tá aqui, nós encerramos essa parte sobre um coração inclinado a Deus, né? Prosseguindo o nosso estudo, nós vamos agora para o parágrafo 2, um coração consciente. Está dentro desse tópico aqui, o coração de quem está em Deus. Também vamos passar para o parágrafo 2. Está aqui, você pode ver e acompanhar. Um coração consciente, com o centro da vida interior e do ser humano, no coração meditamos, ponderamos, avaliamos, como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Assim, quem recebe de um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um coração consciente, né? Aí ele fala aqui que o coração do ser humano medita, pondera, avalia. Isso tudo ocorre no coração, né? E ele cita aqui o exemplo de Maria, mãe de Jesus.
Aí você pergunta, Maria, mãe de Jesus, nasceu de novo? Jesus falou que existe o nascer de novo. É o nascer da água e do Espírito, né? A Maria, ela não nasceu da água, certo? Ela nasceu do Espírito, no momento que ela recebeu a visita do anjo Gabriel. Ali ela foi abençoada, ela recebeu ali a graça divina de ser mãe do Salvador. Durante a gestação dela, quando nasceu a criança, quando veio aqueles pastores presentear e dizer que receberam um aviso de que nasceu o Messias, nasceu o libertador de Israel, o Salvador, e trouxeram e vieram adorá-lo, né? Ali naquele local, tudo que ela ouviu ali confirmava que a bênção dela era divina. Então ela nasceu do Espírito, não da água. Ela nasceu de novo? Eu acredito que sim, porque houve uma transformação muito grande nela, uma vez que ela se tornou ali o berço, né, do nascimento de Jesus, tá bem? Ela era uma mulher diferente, transformada. Ela guardou no seu coração. Mas hoje, você com o seu conhecimento, pela presença de Deus na sua vida, pelo Espírito Santo na sua alma, no seu coração, você consegue gravar as coisas, entender quando vem de Deus, isso fica dentro de você, tá certo? É o que está citando aqui. E a tendência do Espírito de Deus dentro de você é você querer fazer sempre o bem, né? O mais possível de agradar a Ele. Citando aqui Romanos, capítulo 12, versículo 2. Bom, está aqui Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À medida que você vai aprendendo, você não se conforma com este mundo. Você vai estudando a palavra de Deus, você vai conhecer o que Deus pensa, qual é a maneira dele ver as coisas, e dentro de você ocorre a transformação. E você vai entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Você não vai agir mais como você agia antes. Você vai agir agora de uma forma que agrade a seu Deus. Porque a sua paz com seu Deus é o que mais importa. É a maior importância que você tem na sua vida. Ele cita também aqui Filipenses 4, 8. Por exemplo, Filipenses 4, 8 e 9 diz o texto aqui: portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, né? Ele pede aqui que você ame uns aos outros, mostre amor fraternal para com seu próximo, com seu semelhante, né? Ele cita também assim: quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. A gente fala as coisas, não é porque a gente quer falar, vem do Senhor, vem do Espírito Santo. Se você ouvir o que está sendo falado, você não está ouvindo o homem, você está ouvindo a Deus. Deus está falando com você, Deus está lhe falando que você precisa ouvir. Não, tanto quem ouve aprende, como quem fala também aprende, tá certo? Isso vem de Deus. Vamos passar para o terceiro tópico. Terceiro título aqui. Terceiro. Aqui. Deus vê o coração. Tá aqui, ó. Aqui embaixo. Deus vê o coração. Tá certo? Deus vê o coração. Vamos lá. No livro do profeta Jeremias está escrito: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração.
veja a eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar, e o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integridade, tanto a vida exterior quanto a interior, e por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Aqui, aqui é que está o interessante, né? Deus vê o coração, né? Olha, eu estou filmando, eu estou me vendo aqui na câmera do meu notebook, né? Às vezes eu gravo no celular, mas eu gravo aqui no notebook. Aí eu vejo assim a minha face, vejo minha disposição emocional, se estou feliz, estou alegre. A única coisa que eu não consigo ver na imagem, e nem você vê, é o que você pensa, o que passa no seu coração. Ninguém vê. Por que a gente não vê? Porque isso foi privado, para que ninguém veja. Somente você vê algumas coisas, mas tem coisas em você que está mais profundo, né? Águas profundas. E Deus vê. Por que que Deus vê? Porque a parte do coração, como eu disse para vocês, é a parte externa da pessoa, né? A parte mais externa do indivíduo criado por Deus é o coração. E Deus vê por dentro e por fora. Mais profundo, mais raso, mas todos os níveis do seu coração Deus vê. Você vê que nós temos um rins para filtrar, né? Nós temos um rins para filtrar. Tem muitas partes do nosso corpo que Deus filtra. Nosso coração Deus filtra. Se ele vê algo no nosso coração desagradável, ele vai filtrar para nos corrigir, para nos limpar, né? Separar o certo do errado. Aí o que acontece com o rins? Ao filtrar o sangue, nasce a urina, né? Onde estão os dejetos do sangue, né? Não é os dejetos fecais do intestino, mas são os dejetos uréticos do rins, né? Você urina, sai as coisas mais que não é aproveitável do corpo, né? Então Deus faz isso, ele está sempre nos limpando. Nosso coração todo dia vê coisas boas, coisas ruins, coisas boas, coisas ruins, coisa boa, coisa ruim. Aí Deus tem que filtrar para que nosso coração seja limpo diante da sua presença, né? Às vezes nós estamos inclinados para um lado mal, e o Senhor vê lá e bota um gancho aqui, poxa, para voltar para o normal, né? Então Deus vê o nosso coração, e o nosso coração é a parte mais externa da nossa alma. A gente pensa que, da nossa alma, do nosso ser, né? A gente pensa que é a parte mais inferior. Eu já disse que não é, pela explicação que eu dei em Gênesis 2:7. Veja lá, corpo, alma, espírito. Você vai ver lá essa explicação no vídeo que eu gravei. Oi, bem, vamos prosseguir. Promessas para o coração. Esse é o novo tópico, né? Promessa é o terceiro e último tópico. Promessas para o coração. Nós vamos tentar acelerar para a gente poder encerrar esse estudo, né? Aqui, né? Tá bom? Diz assim: um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor
Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta a virtude do reino de Deus. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbio, lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos pela ciência que a alegria do coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele fala um coração feliz, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, nós estamos de volta aqui. Eu acabei de ler aqui sobre o coração feliz, né? Aí, Mateus 5, de 1 a 9, Jesus fala da bem-aventurança, né? Vamos até ler alguns textos. Pois bem, Mateus 5, de 1 a 9, ele fala assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Viu? Bem-aventurado significa feliz. Você é pobre de espírito, você é feliz, porque o reino dos céus pertence a você. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Serão consolados. Quem chora na presença de Deus será consolado. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, manso, pessoa mansa, pessoa que aceita, pessoa que às vezes é enganado, a pessoa que é roubado. Você é manso, você não vai brigar, você não vai discutir, você herdará a terra. Você vai herdar a terra. A terra é feita para os mansos, tá bem? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Haverá justiça. O Senhor fará cumprir suas leis. Você vai ver quando Deus punir os ímpios. Está no Salmo 91. Apenas com os teus olhos verás e observarás como os ímpios são punidos. Seus olhos vão ver. Não precisa se esbarrar, se alvoroçar, querer fazer justiça pelas suas próprias mãos. Olhe com seus olhos e o tempo vai mostrar a verdade, né? E aquela pessoa será punida pelo Senhor, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia, né? Misericordioso, uma virtude nobre, muito mal visto. Quem anda na carne não é misericordioso. Não anda. Quem anda na carne não é misericordioso, né? O misericordioso tem compaixão das pessoas. Ele alimenta quem está com fome. Ele ajuda quem está precisando. Ele faz o que puder pelo próximo. Se não puder, ele estende a mão e abençoa. Deus te abençoe. Deus te dê saída. Deus te dê vitória. Ele perdoa aqueles que lhe ofendem. Ele é uma pessoa que perdoa, não guarda mágoas, não aceita no seu coração ser magoado, né? E ficar remoendo naquela alma o mal que te fizeram. Ele perdoa a pessoa. Esse é misericordioso. E o Senhor Jesus diz que essa pessoa será tratada com misericórdia, né? Todo o tempo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pronto. Limpo de coração, né? Porque eles verão a Deus. É possível, irmão Jóia, a pessoa ser limpa do coração? Sim. É possível, sim, a pessoa ser limpa de coração.
Deus tem instrumentos dentro da sua palavra que possibilita a limpeza do coração, tá bem? E por último, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A pessoa pacificador, a pessoa que faz a paz, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, né? Essas transformações aqui, essas palavras, é bom lembrar que Jesus falou para o povo que tinha circuncisão, né? Um povo que tinha aliança com Deus, numa época que ele ainda não havia morrido, para inaugurar a nova aliança, mas ele já falava que isso aconteceria e acontecerá, tá bem? Então, essas pessoas tendem a ser felizes, tá bem? E a felicidade dá saúde para o corpo. Provérbios 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio, né? Mas o espírito abatido virá secar os ossos, né? Pessoa que não é espiritual, é muito mesmo, é olho por olho, dente por dente, né? Pessoa assim, ranzina. Vamos agora para o número 2. Nós vamos terminar rapidinho esse assunto, tá? Número 2, um coração cheio de amor. Vamos ver aqui esse assunto. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse é o apóstolo Paulo. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo. E por isso o coração transformado, por isso o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isto revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Oh, meu Deus do céu! Vem falando aqui do amor, né? Que a marca do verdadeiro cristão é o amor, né? A marca do verdadeiro judeu é o amor. O amor é muito forte, tá bem? Ele cita Romanos 5,5, que diz que Deus derramou o seu Espírito Santo sobre nós. E isso é a prova do seu amor. Ele doou o que ele tinha de essencial nele para nós. É o amor. Igual quando um homem se apaixona por uma mulher e dá a ela o seu amor, né? Isso é muito importante. Tanto ele ama, como ela sente quanto ele ama. E ela o ama também. Então, assim é Deus. E aqui o coração do salvo está cheio de amor. Mas vamos usar aqui a verdade. O amor não nasce assim espontaneamente não, viu? O amor ele não nasce espontaneamente. É preciso você querer amar. É preciso você forçar na sua natureza a amar, né? Porque ela não quer amar tudo não, a todo mundo, não. Ela quer aqueles que lhe faz bem é mais fácil amar do que aqueles que lhe faz mal, né? Amar quem nos faz mal. Então aí você vai ver que o amor verdadeiro, ele passa por tudo, pelo bem e pelo mal. Então aí nasce o amor divino que nós temos, que é poderoso, que é capaz de fazer milagres. Quando você ama quem lhe ama, e você ama quem não lhe ama também. Mas não estou falando aqui que a pessoa tem que sofrer por um amor perdido, né? Aquele amor que só faz sofrer mesmo, né? Tem mulher aí mulheres que se envolvem com pessoas perigosas, faz sofrer demais. Ai, meu Deus do céu. Aí é o amor mesmo que verdade, né? Mas chega um dia que a pessoa cansa de sofrer aquilo e toma a decisão de separar,
né? Isso é amor? Pode ser que sim. A separação pode ser que sim. Só volta quando mudar. Isso pode ser também uma saída, né? Mas é uma coisa que só mesmo Deus na causa pode falar, porque Deus está na pessoa, Deus diz para a pessoa o que ela tem que fazer, né? Não cabe ninguém dizer para a pessoa, tá certo? Mas o amor vence. O amor vence, viu? Isso que é a verdade. Perdoando, o amor vence. Eu sei do poder do amor e do perdão, né? Vamos passar para o número 3. O penhor do Espírito no coração, tá bem? Diz assim: o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos uniu é Deus, o qual também nos selou e deu o seu penhor do Espírito em nosso coração. Aqui esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Paulo fala do penhor, né? Deus nos adiantou o seu amor, o seu Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus, o judeu não sabe, mas ela se firma nas palavras de Joel 2,32, que começou a se cumprir lá no primeiro século, quando os apóstolos foram pregar em Pentecoste. Lá ocorreu o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E de lá para cá, esse derramamento continua acontecendo. E hoje a igreja do Senhor Jesus tem essa presença divina, a essência de Deus dentro do seu coração. Isso é a garantia de que a aliança está de pé. Isso é a garantia de que há um acordo fechado, firmado, entre estes homens e Deus e através de Jesus, né? Tá certo? Então, esse é muito importante para o coração sentir a presença de Deus, não pecando, não de violando as leis de Deus. Essa é uma forte expressão do amor de Deus para nós. A presença do seu Espírito Santo, tá bem? Ela é superior à circuncisão, porque ela vem para nós sem passar por esse processo. Embora que os judeus que têm a circuncisão, passaram pelo processo da circuncisão, estão em mais vantagem do que nós. Mas nós que não temos a circuncisão, nós temos o penhor, o Espírito de Deus que foi nos dado antecipadamente, né? E nós, como cristãos, temos a obrigação de zelar da presença divina dentro de nós, guardar ela, obedecer seus mandamentos. Isso vai garantir que essa confirmação se estenda por tempos conosco, né? Como aconteceu com Abraão, que seus 24 anos de vida dedicados a Deus, ele foi incircunciso. E era um homem temente a Deus, um homem que tinha confirmação, um homem que Deus falava com ele. Mas tudo mudou depois que ele fez a circuncisão, que aumentou o nível de aproximação, né? Aí já também comentei. E nós cristãos temos que circuncidar também, circuncidar para ter uma aproximação maior. Olha, no momento a ordem divina é não. Vai descontentando aí com essa presença divina sem a circuncisão. Mas quando for no futuro e Deus achar que é hora, ele vai nos mostrar, né? Amém? Por enquanto, vamos prosseguir servindo a Deus, fazendo sua vontade
e amando nossos irmãos circuncisos e os que não são circuncisos. E assim nós chegamos ao fim, né, dessa maravilhosa palavra aqui, que foi o capítulo 7, né? A promessa de um novo coração. Tem as perguntas aqui que se faz no final, qual é a palavra coração? É assim, nesta lição estudamos a promessa de um novo coração para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. Já mostrei que não. Não é bem assim, né? Já falei para você, não é o interior, é o exterior, né? Aí diz assim, a pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente, tudo isso faz parte das fraquezas do coração humano. Contudo, sem mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto no universo quanto no coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos, recompensa cada um conforme as suas ações. Jeremias 17, 10, né? Jeremias 17, 10. Jeremias 17, 10 diz assim: Eu, o Senhor, o Adonai, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha aí, né? Como eu havia falado, o que nós fazemos são ações, mas as ações vêm do coração, do que há no coração e do que há nos pensamentos do homem. E os pensamentos do homem e o coração é a parte que Deus foca, não é as ações. As ações já é o pecado consumado, tá? O pecado consumado. Mas no coração está o pecado planejado, né? O que se pretende fazer. E Deus examina o coração, tá certo? O homem fala uma coisa e faz outra, né? O homem pensa diferente do que diz. O que isso mostra? Um coração dividido, né? A gente não, é um mentiroso, mas é um coração dividido, coração que não fala a verdade. Então, o nosso exterior é o nosso coração. E as nossas ações vão mostrar se nós temos um coração sadio, um coração pleno, reto, direito, né? Por isso que a palavra de Deus, ela existe para nós consertar o nosso coração, para que Deus não veja em nossos corações nada indecente, tá certo? Então assim nós terminamos esse estudo maravilhoso. O que a palavra coração se refere na revista é a vida interior de cada pessoa. Eu já vejo, baseado também na Bíblia, que eu expliquei desde o início desse estudo, que o coração é parte do Afar Min Hadamah, pó da terra. E o pó da terra é a parte mais baixa do indivíduo, é a parte final dele, né? Para este mundo, né? Que a parte inicial começa com Adonai, Elohim, Et Hadam, e entre Et Hadam e Afar Min Hadamah entra a Nefesh, La Nefesh, a alma ligada. O que atesta a obra da nova aliança? O que atesta a nova aliança é a mudança no coração. Qual a capacidade de quem recebe o coração novo? É de fazer a boa e perfeita vontade de Deus. Qual é a essência do cristianismo? Bom, sem ela não. O amor. O que pode ser testificado em nosso coração é o Espírito Santo, a garantia da nossa salvação. Obrigado por ter ficado comigo até aqui nesse final desse canal, desse estudo, encerrando aqui o capítulo 7, né? No próximo vídeo já vamos iniciar o capítulo 8, promessa de paz. Muito obrigado, não deixe de dar o like. Desculpe por ter sido longo o estudo, mas foi isso mesmo.